Títulos fora da lei de Marte autor Tisa Gilbert Line CAPITULON. Enquanto o poderoso carro subia a estrada da montanha, Jerry Morgan questionava que tipo de recepção o aguardava ao final daquela viagem. Um misterioso e excêntrico homem que era seu tio, e que vivia neste retiro nas montanhas que seu sobrinho nunca tivera permissão para visitar, o rejeitaria agora. Foi somente ao atingir o limite máximo de crescimento da madeira que ele se deparou com uma habitação de troncos construída contra a encosta da montanha, que se erguia abruptamente atrás dela, áspera e desprovida de vegetação. Ele parou o carro em frente à varanda de tronco, longe o suficiente da estrada para não a obstruir. Não havia ninguém por perto, ninguém apareceu enquanto ele batia a porta do carro, subia os degraus e atravessava a varanda. Ninguém respondeu à sua batida. A porta se abriu com um impacto e Jerry entrou. Ele se viu em uma ampla sala de estar, acabada e mobiliada em estilo pioneiro, com as paredes decoradas com troféus. Apesar do frio nesta altitude, havia apenas cinzas frias e cinzentas misturadas com pedaços de carvão na lareira. Jerry teve a sensação de que o lugar não era habitado havia algum tempo. A exploração confirmou a impressão inicial dele. As prateleiras da cozinha estavam vazias, exceto por alguns pratos e utensílios. Não havia sinal de comida, e uma fina camada de poeira havia se depositado sobre tudo, até mesmo na pia. Confuso, ele retornou à sala de estar e sentou-se em um sofá de bétula diante da lareira fria. Obviamente, embora esta fosse a residência nominal de seu tio, o Dr. Richard Morgan não morava realmente aqui. Onde, então, ele morava? Até onde Jerry conseguirá ver em todas as direções, não havia sinal de qualquer tipo de construção, exceto esta ponta. Enquanto ele estava ali, refletindo sobre esses mistérios, de repente ouviu a porta abrir. Virando-se, viu seu tio. Como seu sobrinho, Richard Morgan era alto e de constituição robusta. O restante do cabelo e da barba negros entre os fios prateados era tão negro quanto o de Jerry, e embora ele não tivesse a aparência de um militar, sua presença irradiava autoridade. A testa dele era alta e saliente, com sobrancelhas desgrenhadas que se uniam acima do nariz aquilino, e ele usava um cavanhaque pontudo e bem aparado. Prazer em vê-lo, Jerry, bradou o médico com sua voz grave e ressonante. Eu o esperava. Jerry Morgan olhou com espanto enquanto aceitava a mão estendida de seu tio. Esperava-me. Ora, não disse a ninguém. Pretendia surpreendê-lo. Parece quase uma transferência de pensamento. Talvez o senhor esteja mais perto da verdade do que imagina, respondeu o médico, sentando-se. Jerry ignorou isso mentalmente, enquanto buscava as palavras adequadas para formular seu próximo discurso. Receio que o que tenho a lhe dizer não será do seu agrado, tio Richard, ele começou. O fato é que eu me desonrei. Eu sei de tudo, Jerry, disse o médico gentilmente, e então prosseguiu para dar um relato detalhado do episódio que o jovem estava prestes a contar. Ele terminou com: o senhor sabia que o coronel nunca acreditaria em uma história sobre o senhor ter sido incriminado de uma forma que lembra o melodrama do século XIX. Então o senhor não teve outra escolha senão renunciar. O que você não sabia era que não foi o tenente Tracy, seu rival, quem arranjou o caso, mas a própria Elaine. Impossível, tio. Pense, Jerry, você havia dito a alguém, a qualquer um, exceto a Elaine, que não voltaria diretamente para os seus aposentos como de costume, mas que pararia primeiro na farmácia da cidade. Alguém teve que saber que você estaria na cidade em um determinado momento naquela noite para que o plano fosse bem sucedido. Não poderia ter funcionado em nenhum outro lugar, embora pudesse ter acontecido em um momento posterior. E o tenente Tracy estava em campo naquela noite, e não poderia ter tido conhecimento disso. Na verdade, ele não sabia nada sobre isso. Então, eu as subestimei. Tracy e Elaine. Não foi tão mal no caso da Tracy. Devo dizer, ele simplesmente não teria feito isso dessa forma. Ele não poderia ter tido tanta certeza da reação do coronel quanto a filha do coronel. Você vê. Bem, não se preocupe com eles, meu jovem. Eles são feitos um para o outro, merecem-se mutuamente. E agora? Acreditará em mim se eu lhe disser que sei tudo o que fez desde então. Bom, ele se levantou. Você deve ter adivinhado que não moro aqui e que este lugar é apenas uma moradia fictícia para impedir que as pessoas que vivem nas proximidades se intrometam nos meus assuntos. Acompanhe-me. Ele liderou o caminho pela cozinha. Dali, desceu uma escada até a garagem. Na parte de trás, havia uma prateleira. O médico alcançou atrás de uma prateleira e puxou. Imediatamente, toda a camada se afastou da parede, revelando um corredor escuro, esculpido na rocha, que levava para dentro da montanha. Entrem, disse o médico. Ao final do túnel, depararam-se com uma porta deslizante, que o médico empurrou para abrir. Atrás dele havia um elevador automático. Eles entraram, Morgan pressionou um botão e eles subiram silenciosamente. Ao final da subida, eles saíram para um corredor amplo e arejado,
por onde a luz do sol filtrava-se através de clarabóias de vidro fosco de formas irregulares. Visto de fora, esses clarabóias simulam os montículos e as cristas de neve que nos cercam, disse Morgan. Estamos agora no pico da montanha, e este edifício foi construído de tal forma que, visto de perto ou de longe, parece fazer parte dela. Espetacular! Exclamou Jerry. Eu o imaginei em uma pequena cabana, talvez com um pequeno laboratório. Tenho outras surpresas para você, disse o médico. Enquanto isso, Boyd o acompanhará até o seu quarto. Ele já instalou sua bagagem e preparou seu banho. Tenho certeza de que desejará refrescar-se após a sua viagem. Vejo você no café da manhã. Antes de lhe falar sobre a obra da minha vida, disse Morgan, enquanto atacavam os manjares à sua frente, vamos falar sobre você. Eu sei exatamente como você se sente. O senhor perdeu a carreira, e a mulher que desejava, e veio até mim em busca do restante de seu patrimônio, com o qual espera embarcar em uma certa aventura desesperada. As probabilidades são de 1000 para 1 contra a sua sobrevivência, mas isso pouco importa para você, considerando como se sente agora. Ele prosseguiu relatando todos os detalhes dos planos de Jerry Morgan. O senhor parece ler meus pensamentos mais íntimos, tio, como se fossem uma página impressa diante de você. Não consigo imaginar como você sabe de tudo isso, mas você está certo. Morgan suspirou. Se o senhor estiver determinado a prosseguir com isto, farei tudo ao meu alcance para ajudá-lo. Contudo, espero poder oferecer-lhe um novo interesse na vida, novas aventuras que servirão a um propósito excelente, e que farão com que a que planejou se torne insignificante. O senhor disse, meio a brincar, que pareço ler a sua mente. Sim, sempre li sua mente, desde a morte de seus pais, quando eles a colocaram sob minha tutela, o que ocorreu após eu ter aperfeiçoado meus experimentos com telepatia. A telepatia, um dos poderes mais notáveis da mente objetiva, não é afetada pelo tempo ou pela distância. Ele atua instantaneamente, assim que o contato é estabelecido. Comecei tentando construir um dispositivo que captasse e amplificasse ondas de pensamento. Isso levou ao contato com um homem em Marte que estava experimentando a transmissão de ondas de pensamento, mas não o Marte de hoje, acrescentou, percebendo a expressão no rosto de Jerry. Lauvak, o marciano, falou e ainda fala comigo de Marte, há milhões de anos, quando uma civilização humana existia lá. Constatamos que personalidades podiam ser trocadas entre certos marcianos e terráqueos que eram quase gêmeos físicos, e cujos padrões cerebrais eram semelhantes. Desde então, estabelecemos contato com um venusiano, Gonvangal, que é contemporâneo de Lauva. Atualmente, estou em contato com ambos esses homens que, para o nosso nicho no espaço-tempo, estão mortos há milhões de anos. Consegui enviar 2 terráqueos a Marte e 2 a Vênus, por meio da troca de personalidades. Os 2 homens em Vênus ainda estão vivos e em comunicação comigo. Dos 2 que enviei a Marte, apenas um permanece, o outro, que era um criminoso, foi morto por seu compatriota. Isso me deixa com apenas um representante em Marte. Se não fosse pela demonstração que já receberá em relação ao conhecimento íntimo de Morgan sobre seus próprios assuntos, Jerry Morgan estaria longe de ser crédulo. Sob o impacto do que havia aprendido, parecia de alguma forma crível. Isso parece interessante, ele disse, tentando não se deixar levar. Que tal enviar minha personalidade para Marte? Lauvak, Vanvangal e eu elaboramos melhorias, disse Morgan. Estou agora preparado para levá-lo numa jornada através do tempo e do espaço em carne e osso. Então, o senhor deve ter algum tipo de veículo espaço-temporal. Por favor, siga-me, e eu lhe mostrarei, respondeu o doutor, levantando-se. Capítulo 2. No centro do galpão alto, com teto em cúpula, erguia-se um enorme globo, com mais de 15 metros de diâmetro. Estava coberto com amianto espesso, mantido no lugar por uma malha de cabos de aço. Uma placa metálica circular, cravejada de parafusos e aparentemente a tampa de uma porta ou bueiro, estava voltada para eles. Sou grato ao povo de Olba, uma nação em Vênus, pelo mecanismo que torna possível este veículo espaço-temporal, disse o doutor. Não pretendo compreendê-lo completamente, só posso informar que ele realizou diversas viagens com sucesso, embora sem carga humana. A energia que o impulsiona provém ou é extraída do cérebro humano, e o que talvez tenha ouvido como telecinese é uma explicação tão válida quanto qualquer outra. Já tenho contato com o mecanismo. Agora observe a placa de metal e veja o que acontece. Jerry observou, então exclamou ao vê-lo começar a girar rapidamente, projetando-se cada vez mais para longe da superfície da esfera a cada volta. Era rosqueado. Quando se desenroscou por uma distância de cerca de 5 pés, caiu repentinamente para frente com um estalo alto, ficando suspenso por uma dobradiça de metal pesado, revelando um buraco escuro na esfera. Então,
Uma escada de cabo de aço flexível desenrolou-se das profundezas escuras e caiu no chão. Jerry subiu rapidamente a escada e rastejou para dentro do buraco. Após percorrer um estreito corredor de cerca de 6 metros, ele chegou a uma pequena sala circular com aproximadamente 3 metros de diâmetro. As paredes, o chão e o teto da sala eram densamente acolchoados e banhados por uma luz suave. Ele se virou quando uma sombra bloqueou a luz do tubo. "O que achou?" perguntou Morgan. "Ótimo", respondeu Jerry. "Por que não me deixar começar agora?" "Tive esse pensamento em mente quando a trouxe aqui. No entanto, a aterrissagem em Marte apresentará dificuldades devido à atmosfera mais rarefeita, não tão rarefeita quanto a de Marte hoje, mas visivelmente mais do que o que se está acostumado. Por causa disso, e da gravidade menor, o seu coração e seus pulmões terão de fazer reajustes, e levará tempo para se aclimatarem. Vá devagar, ao sair da esfera. Quanto tempo levará para chegar lá? Não consigo calcular com precisão, mas não levará muito tempo. E o senhor sabe em que parte do planeta eu irei desembarcar? Morgan acenou com a cabeça. Enquanto você cruzava os Estados Unidos de trem, Lovag viajava de sua casa na cidade de Ducor para Haliade, a maior cidade de Marte. Ele agora está alojado no Palácio Imperial de Haliade e está em contato comigo. Assim, o globo, guiado por nossas mentes, viajará diretamente ao palácio. Quando você chegar, ele estará lá para recebê-lo e para ensiná-lo a língua de Marte. Depois disso, o senhor terá que se virar sozinho. Justo, mas o que o senhor quer que eu faça em Marte? Pelo que entendi, posso ser útil à ciência, ou algo do tipo. Se você conseguir viver em Marte, será o primeiro terráqueo a fazê-lo pessoalmente. Após isso, meu gravador de pensamentos estará em contato com você, dia e noite, registrando o que você vê e faz. Ao desembarcar em Haliade, a maior cidade de Marte, você comunicará muitos conhecimentos valiosos sobre esta poderosa cidade. Desde o momento em que você chegar, será um explorador, relacionando automaticamente suas aventuras conosco. O médico levantou a tampa de um estojo que Jerry já havia notado anteriormente, fixo na parede. Continha um rifle repetidor, um Colt 45 e um coldre de ombro, uma faca de caça, um machado de acampamento, uma cantina e várias caixas de munição e provisões. "Para emergências", disse o médico, "caso você não desembarque no Palácio Imperial em Haliade." Ele fechou a tampa e a prendeu. "Agora, permita-me prendê-lo ao centro do piso, e você estará pronto para começar." Poucos minutos depois, as despedidas calorosas foram feitas. O médico partiu e a porta externa foi parafusada no lugar. O globo balançou instavelmente por um momento, e então Jerry se viu forçado subitamente contra o chão, à medida que disparava rapidamente para cima. Gradualmente, a intensa pressão contra seu corpo diminuiu e foi seguida por uma sensação de leveza. Essa sensação durou apenas alguns momentos, então ele sentiu-se a ficar mais pesado, mas a sensação era das mais peculiares. Em vez de pressionar contra o chão, o corpo dele agora se afastava dele, puxando as tiras como se tentasse se erguer em direção ao teto. A estranha pressão das alças diminuiu gradualmente. Então, ele sentiu um leve solavanco, e o chão começou a oscilar instavelmente sob seus pés. Evidentemente, o globo havia pousado mais em que, desapertando apressadamente as alças, ele se levantou, mas o esforço projetou contra o teto do cubículo. Quando ele se pôs de pé novamente no chão oscilante, viu que a porta se desparafusava. Um momento depois, desceu pela abertura, e a luz do dia entrou pelo buraco. A primeira vista que ele teve do exterior convenceu-o de que realmente havia pousado em Marte. O sol, embora parecesse muito menor do que quando visto da Terra, brilhava intensamente com uma luz peculiar, azul esbranquiçada. Pairava logo acima de um horizonte de vegetação estranha e grotesca. Olhando para baixo, Jerry viu que o globo havia pousado na margem rasa e arenosa de uma pequena lagoa, e seu balançar era causado pelas ondas impulsionadas por uma brisa forte. O coração dele batia descontroladamente enquanto ele observava aquela paisagem estranha, e uma vertigem o assaltou. Acreditando que isso se devia à gravidade reduzida do planeta em que o globo agora repousava, ele aguardou que seu sistema circulatório se ajustasse. Lentamente, com cautela, ele inalou o ar. Era fresco e doce, mas de alguma forma não o satisfazia. Ele encheu os pulmões ao máximo, repetidamente, mas o coração voltou a disparar. Havia uma sensação de pressão nos tímpanos. Uma névoa cinza obscurece a sua visão. Ele lutou contra ela, mas sem sucesso. Ele recuou, ofegante, e então tudo escureceu. Capítulo 3. Os sentidos de Jerry retornaram lentamente. Seus pulmões doíam devido aos esforços incomuns, sua garganta estava seca e ressecada, e seu coração batia forte em seus ouvidos. Ele se sentou devagar, com cautela. As unhas dele, e viu, ainda estavam bastante azuis, evidência de que ele havia escapado da asfixia por uma margem muito estreita. O sol havia subido pelo menos 20 graus,
provando que ele estava inconsciente há mais de 1 hora. Por algum tempo, ele permaneceu ali, inalando o ar fresco e doce. Então, levantou-se cautelosamente e retornou ao cubículo. Aqui ele abriu o estojo que continha suas armas, equipamento, munições e provisões. Ele carregou o rifle e a pistola, e encheu os bolsos com munição para ambas as armas. O restante da munição e das provisões ele colocou em uma bolsa de lona pesada, feita para esse fim e equipada com alças para ser carregada nas costas. Após fixar a pistola, o machado de acampamento, a faca e a cantina, ele colocou a mochila nas costas, pegou o rifle, rastejando pelo estreito corredor, virou-se e desceu a escada. A água rasa em seus pés mal lhe chegava aos tornozelos, e ele se arrastou para a praia de areia. Enquanto ele estava ali, observando as estranhas árvores e arbustos à sua frente, ouviu um estalo agudo. A escada havia sido recolhida para dentro do globo, e a porta estava se parafusando no lugar. Um momento mais e estava apertado, então o globo subiu, com água pingando debaixo dele. Logo se tornou uma pequena mancha que rapidamente desapareceu de vista. Ele se virou resolutamente, subindo a praia inclinada, adentrou as estranhas formações arbóreas que margeavam a costa. Agora Jerry sentia uma revigorante sensação de leveza e liberdade de movimento. O peso de seus suprimentos, equipamentos e armas era insignificante, e parecia que as partes metálicas de seu fuzil eram feitas de alumínio em vez de aço. Ao atravessar a primeira fileira de árvores, Jerry percebeu que havia entrado em um jardim cultivado, com caminhos de um material resiliente, marrom avermelhado e elástico como borracha, que serpenteava entre canteiros de flores brilhantes e estranhas, de formas e padrões grotescos, aglomerados de arbustos e bosques sombreados. Após caminhar, por uma distância de cerca de 1 milha, ele alcançou o limite do jardim, cercado por um muro de aproximadamente 15 metros de altura, que se estendia em uma curva gradual para a direita e para a esquerda, até onde seus olhos podiam alcançar. Foi construído a partir de imensos blocos de material translúcido, de cor âmbar, encaixados de forma tão inteligente que as emendas eram praticamente invisíveis. Em intervalos regulares, escadarias em curva levavam ao topo da muralha, e ele seguiu em direção à mais próxima. Uma curta escalada o levou ao topo da muralha, que tinha mais de 30 metros de espessura. Ele atravessou-a e espreitou para o fundo, depois recuou tonto. Ele observava as ruas movimentadas de uma imensa cidade, tão abaixo dele que as pessoas apressadas e os veículos em alta velocidade pareciam pequenos insetos. A parede em que ele estava encostado fazia parte do telhado do que era o maior edifício à vista, e o telhado em si era coberto pelo jardim por onde ele acabará de passar. Pelo que ele podia ver, havia outros edifícios formados por blocos translúcidos de várias cores, muito mais altos do que os arranha-céus mais imponentes da Terra, e todos com telhados jardim. Do seu ponto de vista, Jerry agora observava o jardim por onde acabará de passar. Ele viu muitos indivíduos dispersos a trabalhar, cuidando das plantas e colhendo os frutos. Homens musculosos, de pele morena, que estavam nus, exceto por turbantes, tanga de couro e botas altas com as pernas dobradas abaixo dos joelhos. Exceto por suas vestimentas estranhas e o fato de que seus peitos eram, em média, maiores do que os dos terráqueos. Eles não apresentavam nenhuma diferença marcante em relação aos povos terrestres. Ele desceu ao jardim mais uma vez e caminhou na direção onde havia visto o trabalhador mais próximo pela última vez. Ele não havia ido longe quando se viu cara a cara com uma moça. Ela era esguia, delgada e de pele clara, com grandes olhos castanhos, cabelos negros como a graúna e uma beleza etérea no rosto e na forma. Um filé de elos de ouro entrelaçados, cravejado com lascas polidas de lápis lazuli, prende a seus cabelos lustrosos. Uma faixa dos mesmos materiais sustentava os pequenos peitorais de ouro batido dela, e de um cinto de elos de ouro polidos com ametistas, dependia uma cinta justa de tecido azul pavão cintilante, com uma textura semelhante à do cetim. Embora Jerry tenha ficado apenas surpreso com esse encontro repentino, ele percebeu pelo olhar dela que a moça estava assustada. Ela se virou parcialmente, como se estivesse prestes a fugir, mas evidentemente reconsiderou, e, mais uma vez, encarou-o resolutamente. Decidindo tentar acalmar os medos dela, ele disse, bom dia. Então ele sorriu e começou o que deveria ser um passo em direção a ela. Mas o resultado, em vez de um mero passo à frente, foi algo na natureza de um salto que o fez pousar não a 2 pés dela. O efeito dessa performance na menina foi instantâneo. Antes que ele recuperasse seu equilíbrio, ela gritou e recuou. Mal recuperar o equilíbrio, a atenção de Jerry foi atraída por um novo som, um rugido terrível que vinha de uma enorme besta que se aproximava deles, saltando pelo caminho, com uma boca enorme cheia de dentes, tão grande quanto a de um jacaré, um corpo peludo e negro do mesmo tamanho que o de um leão, pernas curtas e uma cauda sem pelos e coriácea, em forma de remo e com bordas afiadas.
O monstro que se aproximava certamente parecia formidável. Jerry pensou e agiu rapidamente. Sua primeira tarefa era tirar a moça do caminho do monstro que se aproximava. Apertando o rifle com a mão esquerda. Ele se curvou e envolveu a cintura esguia dela com o braço direito. Então ele saltou para o lado, a tempo de evitar aquelas mandíbulas abertas. Mas a mola que ele carregava o levou para longe da cerca, e para um canteiro cuidadosamente cultivado de pequenas plantas floridas. Pela primeira vez desde que pousara em Marte, ele percebeu a enorme vantagem de seus músculos treinados na terra. A besta de pernas curtas, incapaz de saltar sobre a sebe, estava a atravessá-la em força. Então ele se virou e, ainda carregando a menina debaixo do braço, partiu em saltos imensos. A forma esguia da moça era leve como uma pluma e mal o impediu. Na terra, ela pesaria cerca de 90 libras. Em Marte, pesaria cerca de 34. Ao olhar por cima do ombro, ele viu que, embora tivesse uma boa vantagem sobre a besta, ela o seguia com uma velocidade surpreendente para uma criatura com pernas tão curtas. Logo a escadaria se ergueu diante dele, e ele a subiu em um salto, 5 degraus de cada vez. Assim que ele alcançou o topo da parede, colocou a menina no chão e se virou para encarar o perseguidor, que, entretanto, chegará às escadas. Colocando a arma no ombro, ele mirou cuidadosamente entre os olhos verdes flamejantes e disparou. Sem um som ou um tremor, a besta afundou-se nos degraus. Ao som do tiro, a moça se ergueu. Por um momento, ela fitou o animal caído. Então, com os olhos a brilhar como os de uma tigresa enfurecida, ela se voltou para Jerry com uma saraivada de palavras que eram inegavelmente desdenhosas e mordazes. De repente, a mão dela disparou para o cinto e ergueu uma adaga com punho cravejado de joias. Jerry notou que a lâmina era reta e de 2 gumes, com minúsculos dentes afiados como navalhas. Por um momento, ele não percebeu o que ela pretendia fazer, mas quando ela ergueu a arma e investiu diretamente contra seu peito, ele segurou seu pulso a tempo. Enquanto ele a segurava pelo pulso para impedi-la de alcançá-lo com aquela lâmina assassina, percebeu que homens estavam vindo pelo jardim, convergindo para eles de todas as direções e subindo as escadas. Esses homens de pele morena, que ele já havia visto trabalhando como jardineiros, estavam todos armados com espadas e adagas de lâmina reta e serrilhada, e maças pesadas com cabeças em forma de disco. Não havia como escapar. Então ele se manteve firme, ainda segurando o pulso esguio da garota que lutava com uma mão e apoiando-se em seu rifle com a outra. De repente, a moça arrancou o pulso do aperto dele e se afastou rapidamente. E, num instante, ele se viu cercado por um círculo de lâminas de espada ameaçadoras, com dentes de serra. Capítulo 4. Enquanto ele estava ali, cercado por espadachins hostis, Jerry pensou rapidamente. Obviamente, os homens de pele escura compreenderam que seu rifle era uma arma perigosa, pois se aproximavam dele cautelosamente. Assim, esse curvou e o colocou aos pés dele. Então, ele desatou suas outras armas, empilhou-as sobre elas e ergueu as mãos acima da cabeça em sinal de rendição. Imediatamente, 2 homens saltaram e tomaram posse das armas. Um terceiro lançou um laço de couro resistente e flexível em torno de seus pulsos e o apertou. A moça falou com um dos homens, evidentemente um oficial, que a saudou segurando ambas as mãos diante dos olhos e emitiu uma ordem brusca aos outros. Então, ela se virou e desceu os degraus até onde o animal morto jazia, enquanto seus captores o arrastavam atrás dela. Jerry ficou surpreso ao vê-la curvar-se e abraçar o grande pescoço desgrenhado. Quando ela se levantou, lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela liderou o caminho pelo jardim. Atrás dela, caminhando a uma distância respeitável, estava o oficial, seguindo. Vinha um homem que segurava a tira que prendia os braços de Jerry. De cada lado do terráqueo, marchava um guerreiro marrom, espada em punho, e atrás dele seguiam-se mais 2, carregando suas armas e equipamento. Os demais dispersaram-se. Eles seguiram um caminho de material pavimentado marrom e resistente que os levou à entrada de um túnel que se abria de um lado de um monte coberto de árvores. De cada lado da entrada do túnel, havia um guarda de pele clara que, além de espada, adaga e maça, estava armado com um feixe de javalis de aparência maligna, e com várias pontas. Ao avistar a moça, esses guardas a saudaram respeitosamente. Então, um homem apressou-se para o túnel e emergiu um momento depois, seguido por um veículo que fez Jerry ofegar de espanto. Movia-se suavemente e silenciosamente sobre 6 pares de pernas metálicas articuladas, calçadas com esferas de um material resiliente de cor marrom avermelhada, semelhante ao utilizado em pavimentação. Em vez de assento, suportava 12 celas, dispostas em 3 fileiras, e na primeira fila, no extremo direito, sentava-se o condutor, que manipulava o veículo multipedal por meio de 2 alavancas verticais, de cada lado de sua cela. A moça montou na cela ao lado do motorista, e Jerry foi colocado na cela central da próxima fileira,
com um guarda de cada lado. O homem que segurava a tira que prendia seus pulsos, e os dois que carregavam seu equipamento, sentaram-se na próxima fileira. O veículo ligou-se quando o motorista empurrou as duas alavancas para a frente. O túnel por onde entraram descia em uma espiral acentuada. Era iluminado por pequenas esferas preenchidas com um líquido espesso e luminoso que ele mais tarde soube ser derivado de uma substância radioativa chamada barídio. Eles eram suspensos por correntes curtas do teto e emitiam uma luz amba suave. Rapidamente, eles desceram aquela rampa espiral, e Jerry avistou flashes de pequenas plataformas em nível, espaçadas regularmente, que levavam a arcos de entrada. Atualmente, o veículo desacelerou e parou em um deslizamento diante de um deles. A moça saltou para a plataforma, e Jerry foi arrastado para lá por seus captores. Ela conduziu o caminho até uma imensa porta arqueada, diante da qual se encontravam uma dezena de guardas armados e uniformizados. Esses guardas eram brancos. Eles saudaram respeitosamente e abriram suas fileiras para permitir a passagem do grupo. O esplendor da sala que agora adentravam deixou Jerry estupefato de admiração. Era uma imensa câmara circular de audiência, com pelo menos 300 metros de diâmetro e tão alta quanto larga. Seu teto de ouro polido era sustentado por enormes pilares, com 50 pés de diâmetro, cada um aparentemente talhado de um único bloco de cristal azul claro. O piso era de blocos hexagonais de cristal laranja, entre cujos interstícios fora vertido prata fundida, e todo polido a um brilho espelhado. Suspensos no teto por grossas correntes douradas, e pairando a cerca de 60 metros do chão, estavam enormes globos de luz, com 6 metros de diâmetro, preenchidos com o líquido luminoso que ele já havia observado anteriormente. Em intervalos regulares ao longo da parede circular, guardas uniformizados permaneciam em pé, apoiados em suas lanças longas. No centro da sala, para onde se dirigiam, erguia-se um estrado circular, composto por 3 discos dispostos concêntricos, um sobre o outro. O disco superior era de cristal azul, o do meio de cristal laranja e o inferior de cristal negro. Suspenso acima do centro do disco mais alto, em 4 grossos cabos dourados, havia um imponente trono dourado, estofado em azul, e, nesse trono, Jerry viu um homem grande, com feições imponentes e régias, tão inexpressivas quanto a pedra. Sua barba espessa, de um cinza dósia, havia sido trançada em 5 longas tranças que desciam até seu largo cinto dourado, no qual 1000 joias brilhavam. Seus braços e torso estavam nus, exceto pelos braceletes e protetores de pulso de ouro cravejados de joias, e um medalhão incrustado de pedras preciosas que pendia em seu peito. Um capacete justo de ouro polido cobria-lhe a cabeça, e uma única joia enorme brilhava acima de sua testa com uma luz azul esbranquiçada. 2 jovens brancos, um loiro e o outro moreno, vestindo azul, estavam em pé no disco superior, um de cada lado do trono. Abaixo deles, no disco laranja, estava um homem alto e de ombros largos, com pele castanho avelã, vestindo roupas laranja com detalhes azuis, e uma jovem de tom de pele ligeiramente mais claro, que também usava laranja e azul. Jerry percebeu que ela era esguia, delgada e bela. No disco mais baixo, havia uma dúzia de homens e mulheres de pele clara que usavam trajes laranja com detalhes preto, e, ao redor dos discos, havia pelo menos mais 1000 pessoas que exibiam uma variedade de cores, embora a maioria delas vestisse preto. Mas todos, exceto os guerreiros do jardim que capturaram o homem da terra, e o homem e a moça que estavam no disco do meio, eram de pele branca. Aqueles que estavam ao redor do trono afastaram-se e saudaram respeitosamente quando a jovem se aproximou com os guardas e o prisioneiro. Mas ela subiu rapidamente os degraus e lançou os braços em volta do pescoço do monarca, com lágrimas a escorrerem-lhe dos olhos. O homem grande a pegou com a mesma facilidade com que se pegaria uma boneca, e assentou no amplo trono ao seu lado. Por algum tempo, eles conversaram. De vez em quando, ela olhava para Jerry enquanto falava, e ele sabia que a conversa se referia a ele. Atualmente, no auge de sua história, a jovem desceu do trono e tomou o rifle de Jerry de um dos guardas marrons. Ela levou ao ombro, exatamente como ele fizera, e ele ficou alarmado ao ver o dedo dela no gatilho. "Espere!" ele gritou, e avançou para lhe arrancar o fuzil. Mas, no momento em que a arma disparou, a moça foi arremessada para trás pelo recuo inesperado do pesado fuzil e caiu no chão. A bala atingiu um dos pilares de cristal imediatamente. O pânico se instalou. A jovem foi socorrida pelo monarca, que desceu apressadamente de seu trono ao vê-la cair. Então, ainda segurando-a em seus braços, ele emitiu uma ordem firme. Jerry ficou atônito ao ver uma seção circular do chão se elevando diante do trono, sustentada por 3 robustos pilares. Quando atingiu uma altura de cerca de 6 metros, outro andar foi revelado abaixo dele. Enquanto este se detinha, 3 homens negros enormes dele saíram, carregando um grande tapete circular feito do material resistente de cor castanho avermelhada. Eles espalharam isso pelo chão. Então,
Dois deles agarraram Jerry e o arrastaram para o centro do tapete, onde o forçaram a se ajoelhar. O terceiro, que carregava uma enorme espada de lâmina dupla em uma bainha presa às costas, desembainhou a arma e olhou inquisitivamente para o monarca. Este último acenou com a cabeça. Capítulo 5 Meio atordoado, Jerry aguardava a descida da lâmina afiada do carrasco. Mas, naquele instante, o jovem loiro, vestido de azul, que se encontrava ao lado do trono, avançou apressadamente, espada em punho, e desviou a lâmina do carrasco. Um momento depois, outro homem se aproximou correndo, um homem de cabelos brancos que vestia laranja e preto, e em seu rosto sem barba havia uma expressão de calma benignidade. Ele sorriu encorajadoramente para Jerry, depois se virou e se dirigiu ao monarca impassível. Este último emitiu uma ordem para os dois gigantes negros ao lado do Homem da Terra, momento em que eles lhe permitiram levantar-se. Enquanto isso, a jovem nos braços do monarca recobrou os sentidos, e ele a colocou no chão, onde ela se juntou à discussão. Jerry notou que havia uma considerável admiração estampada no rosto dela, enquanto o homem de cabelos brancos conversava com ela e com o governante. 4 outras pessoas juntaram-se à discussão, os 2 jovens de azul que estiveram de cada lado do trono, e a jovem e o homem de pele escura que estiveram no altar central. Embora não conseguisse entender uma palavra do que era dito, Jerry percebeu que este último personagem estava instigando a sua execução. A moça, no entanto, evidentemente apoiava o recém-chegado de cabelos brancos e o jovem loiro. Atualmente, o governante emitiu uma ordem seca. As algemas foram removidas dos pulsos de Jerry, e o homem de cabelos brancos, após saudar o governante, pegou o braço do terráqueo e o levou. O senhor é o sobrinho do Dr. Morgan, não é? Perguntou ele em inglês. Sou, gaguejou Jerry. Mas como o senhor soube? E quem é o senhor? Perguntou o homem. Eu sou Lauvak, foi a resposta. Eu me atrasei inevitavelmente. Como sou um estrangeiro em Haliad e há uma revolta nas províncias, fui acusado de ser um espião. Minha prisão ocorreu esta manhã, e tive alguma dificuldade em me desvincular da acusação, apesar das minhas credenciais da vila de Zanzibar. Um estranho é geralmente considerado culpado até que se prove sua inocência. Enquanto conversavam, percorreram inúmeros corredores, e Jerry notou que todos os que encontravam olhavam curiosamente para seu uniforme militar. Atualmente, eles chegaram a uma pista em espiral, e Lauvak, ao sair na plataforma de sinalização, puxou um cordão que desobstruiu uma grande esfera luminosa acima, levantando as 4 partes de sua cobertura metálica como as pétalas de uma flor se abrem. Um momento depois, um dos veículos derrapou e parou antes do pouso. Então, eles montaram. O cientista dirigiu uma palavra ao motorista e dispararam rapidamente para cima. Após passar por 8 plataformas, o veículo parou diante da 9ª, e eles desembarcaram. Percorrendo outro corredor, chegaram finalmente a uma grande porta que um atendente, ao ver Lauvak, abriu para eles. Eles entraram, e Jerry se viu na sala central de um apartamento grande e luxuoso, iluminado por uma única janela circular que se estendia do chão ao teto, com painéis de cristal que se abriam para fora para permitir a entrada da brisa da tarde. Os móveis, compostos por cadeiras, divãs e uma mesa, não possuíam pernas e eram suspensos do teto por cabos flexíveis revestidos de seda. Vamos sentar na varanda e conversar, disse Lauvak. Jerry atravessou a janela e seguiu Lauvak até a varanda. Ele olhou para o corrimão. Muito abaixo dele, havia uma rua larga, repleta de veículos múltiplos e pessoas apressadas. Outras varandas, observou ele, projetavam-se acima, abaixo e ao redor daquela, e dos edifícios do outro lado da rua. Sentando-se no banco ao lado do cientista, ele tirou mecanicamente um cigarro do bolso e acendeu. Uma expressão de espanto cruzou o rosto de Lauvak. O que há de errado? Perguntou Jerry. Por um momento, pensei que estivesse pegando fogo, respondeu Lauvak. Lembro-me de Dr. Morgan me contar sobre esse curioso costume dos terráqueos, mas isso me surpreendeu. Conte-me, por que o faz? Apenas um hábito, creio eu, mas um hábito que não terei por muito tempo, disse Jerry, olhando para seu estojo de cigarros meio vazio, já que não suponho que exista tabaco em Marte. É melhor desistir agora. Ele estava prestes a arremessar a maleta por cima da grade quando Lauvak segurou seu braço. Espere, disse ele, guarde aqueles pequenos cilindros brancos. Podem ser valiosos para você. Como? Jerry quis saber. Como evidência de sua vinda de outro mundo. O vil de Calcivar suspeita que o senhor seja um espião inimigo, que chegou ao telhado do palácio com um traje excêntrico e armas estranhas para o enganar em caso de captura. Acredita-se que o seu propósito era sequestrar Júnia, filha de Numenville. Jerry disse. Um momento, por favor, permita-me esclarecer este ponto. Entendo que Numenville é o governante que se sentou no trono. Exatamente. Ele é o que se poderia chamar de imperador de Calcivar,
a nação mais poderosa de Marte. E aquela moça que resgatei da fera é filha dele. É, a Sovil, ou princesa imperial de Calcivar. Infelizmente, o senhor não a resgatou de uma fera selvagem. Parece que o senhor a encontrou no jardim suspenso e tentou sequestrá-la. Seu Dolph favorito veio em seu socorro, e você abateu a besta com uma de suas estranhas armas. O que é isso? Quer dizer que a criatura que matei era um animal de estimação. Não só era um animal de estimação, como ela o amava quase como a um membro da família. Ela obteve aquele Dolph quando era uma jovem, e o criou sozinha. HM. Uma espécie de cão de guarda, não é? Peço desculpas à senhora. É claro. E se possível, providenciarei um novo Dolph para ela. Peça desculpas. Sim, mas não mencione um novo Dolph. Ela tem muito. Mas falar em substituir este seria quase equivalente a oferecer-se para substituir o irmão dela depois de o ter matado. Acho que começo a entender. Certamente, o senhor conseguiu se meter em muitos problemas, e ainda está longe de sair deles. Com a assistência de Sua Alteza, Júnia Sovil, consegui obter uma suspensão de execução de 40 dias para você, mas ao final desse período, deverá ser julgado. O vil concedeu esta clemência para que você tivesse tempo de aprender a língua, e assim, pudesse falar em sua própria defesa, bem como ouvir seus acusadores. Que acusadores? Refiro-me, em particular, a Tormovil, primo de Júnia, que é o chefe do sistema de espionagem de Calcivar. Ele é o rapaz alto, e pele escura que usava um uniforme laranja com detalhes azuis. O azul, em Marte, é a cor exclusiva da realeza. Um vil, ou seus descendentes de sangue real não misturado, pode usá-lo com ouro. Um nobre, intimamente relacionado à família real, pode adornar suas vestes alaranjadas com azul. Tormovil é o filho do irmão mais novo de Numenville. Ele parece ser de uma raça diferente, disse Jerry. A mãe dele era da raça parda, explicou Louva, que é uma mistura das raças negra e branca. De acordo com nossos etnólogos, acredita-se que Calcivar foi fundada por uma raça negra, que posteriormente foi conquistada por uma raça branca, e que a miscigenação ocorreu por muitas gerações, resultando na raça parda. Alguns dos negros, no entanto, mantiveram sua pureza racial. Nos tempos históricos, há cerca de 5.000 anos, Calcivar foi reconquistada por uma raça branca que não se miscigenou com as outras duas, e cujo líder foi o fundador da dinastia atual. E essa revolta de que o senhor fala, quem está fomentando isso? A origem do líder é envolta em mistério, respondeu Louva. Por pelo menos 1.000 anos, existe uma profecia entre os povos de pele morena que afirma que um homem de sua própria raça, de sangue real antigo, surgira para liderá-los à vitória sobre seus governantes brancos. Menos de um ano atrás, um estranho apareceu entre um grande grupo deles, que havia ido ao deserto para realizar rituais religiosos, como é seu costume anual. Essa pessoa usava uma máscara horrenda, molda da semelhança do chefe de seus deuses antigos, Sarkis, o deus Sol, e alegava ser a reencarnação desse deus, retornando para conduzi-los à vitória final. Muitos caíram e o adoraram, permanecendo para formar o núcleo de um exército de foras da lei em rápida expansão, que saqueia nossos distritos agrícolas e assedia nossa navegação. Muitas expedições punitivas foram enviadas contra esses foras da lei, mas elas invariavelmente se dispersam em pequenos grupos que se espalham pelo deserto inexplorado, para se reagruparem posteriormente em algum ponto inesperado para novos ataques. Seu misterioso líder passou a ser conhecido como Sarkis, o torturador. Este Sarkis constitui uma ameaça ao atual governante de Calcivar. Decididamente, foi a resposta de Louva. As suas fileiras estão a ser rapidamente reforçadas por desertores do exército imperial, e as tribos nômades do deserto, muitas das quais são de pele morena, abraçaram unanimemente a sua causa. Neste momento, um escravo de pele escura apareceu na abertura da janela e falou com Louva. Então, este último se voltou para Jerry. Não duvido de que esteja com fome, e o nosso horário habitual de refeição chegou. Vamos entrar. Eles entraram e se sentaram em um dos divãs balançantes. O escravo trouxe uma grande tigela, montada em um tripé, que ele colocou diante deles. A tigela estava dividida em 6 segmentos, e em cada segmento repousava um tipo diferente de alimento. Montado em um único eixo no centro da tigela, havia um pequeno disco circular, sobre o qual repousavam um frasco e 2 taças cúbicas, todos de ouro, requintadamente esculpidos e adornados com joias cintilantes. O criado serviu um líquido fumegante nas xícaras. Era de cor rosa e exalava um aroma perfumado. Louvac pegou uma xícara e a estendeu a Jerry. Acredito que acharam fácil gostar da nossa bebida marciana favorita, embora possam achar difícil acostumar-se a alguns dos nossos alimentos. O que é isso? Chamamos de pulcho, respondeu Louvac. Tomado em quantidades moderadas, é um estimulante agradável. Quando consumido em excesso, intoxica. O homem da terra deu um gole e achou, como o cientista dissera,
tanto agradável quanto estimulante. O criado de pele morena apressou-se para reabastecer a sua chávena, e o terráqueo notou que ele a pegou de tal forma que, por um momento, a palma da sua mão ficou sobre ela. O homem lhe entregou a taça transbordante, mas antes que ele pudesse erguê-la aos lábios, Lauvaka arrancou dele. Levantando-se de um salto, ele desembainhou a adaga e apontou para o peito do criado, dirigindo-lhe algumas palavras ríspidas. Com a mão trêmula, o homem pegou a xícara e esvaziou seu conteúdo de uma só vez. Um olhar opaco e vidrado surgiu em seus olhos. Ele desabou no chão, depois ficou imóvel. Achei que o vi deixar cair algo na sua xícara, disse Lauvaka, mas queria ter certeza. Como vê? Eu tinha razão. O senhor quer dizer que o sujeito tentou me envenenar? Precisamente, respondeu Lauvaka. Ele é apenas uma ferramenta. É claro, parece que o senhor tem um inimigo em Halliard, e um que ocupa uma posição elevada. Mas quem poderia ter sido? É isso que tentaremos descobrir mais tarde, disse o cientista, virando-se para a porta. Vou agora chamar a guarda. Dadas as circunstâncias, é melhor que mantenhamos nossas próprias opiniões. Peço-lhe, para o seu próprio bem, que se lembre, depois de eu ter ensinado a nossa língua, que este sujeito impertinente teve o mau gosto de cometer suicídio na nossa presença. Capítulo 6. Estudando assiduamente sob a eficiente tutela de Lauvaka, Jerry aprendeu rapidamente a ler e escrever a língua marciana. O cientista também o instruiu sobre os modos e costumes marcianos, e descreveu-lhe a imensa cidade exterior. Halliard, disse-lhe Lauvaka, é verdadeiramente chamada de cidade de 1 milhão de jardins. Aqui, cada casa, desde o Palácio Imperial até a mais humilde choupana, possui seu jardim suspenso. É tão imenso que, em seus limites, vivem mais pessoas do que compõem toda a nação de Zanzibar, de onde venho. Sua população residente ultrapassa 100 milhões, e sua população flutuante diária soma pelo menos mais 25 milhões. Mais canais se encontram aqui do que em qualquer outra das 6 cidades do planeta, e os canais são as principais artérias de viagem e comércio. Cerca de 5 dias antes da data marcada para seu julgamento, Jerry jantava na companhia de Lauvaka, quando este lhe disse: preparei uma surpresa para você. Sua Alteza Imperial, assoviu, ao saber que o senhor dominava nosso idioma e que tinha uma petição para ela, consentiu graciosamente em conceder-lhe uma audiência. Ótimo. Quando começamos, tenha paciência e termine sua refeição, sorriu Lauvaka. Temos bastante tempo. Um guarda será enviado para buscá-lo na hora marcada, pois o senhor ainda é um prisioneiro, sabe? Para demonstrar o devido respeito à sua Alteza, creio que o melhor seria vesti-la para a audiência. Esta farda do exército está a ficar bastante gasta, disse Jerry. Em Marte, vistimo-nos de acordo com as nossas posições na vida. Compreendo que o senhor é de sangue nobre. Pelo contrário, Jerry respondeu, não há nobres na nação de onde vim. Temos os nossos grandes homens, os nossos líderes nas finanças, na guerra, na ciência e nas artes, mas não temos nobreza. Que eu saiba. No entanto, o Dr. Morgan me disse que era descendente da nobreza de outra nação, a Irlanda. Creio que ele a chamou. Isso lhe dará o direito de usar laranja, com detalhes em preto, em Marte. Verdade. Eu havia esquecido que meu primeiro ancestral americano era um visconde irlandês, mas ele renunciou ao seu título. Então isso me exclui. Isso não muda o sangue, é verdade, mas acho que serei leal às ideias dele, da mesma forma. Então, você terá de vestir o luto simples de um plebeu. Lauvaka chamou um criado e ordenou que lhe trouxessem um traje de plebeu. Algum tempo depois, Jerry se observou no espelho de ouro polido. Ele usava uma cinta de veludo preto brilhante, que deixava suas pernas à mostra. Nos pés, e usava botas pretas de couro macio. Havia um amplo cinto de elos de prata trançados em sua cintura, do qual dependia um porta-espada vazio à sua esquerda e um porta-punhal à sua direita. As armas haviam sido removidas devido ao seu status de prisioneiro. Os braços e o torso dele estavam nus, exceto por um par de protetores de pulso prateado, um par de braçadeiras do mesmo metal e um medalhão que pendia em seu pescoço. Na cabeça dele, havia um turbante preto, preso por uma faixa e uma queixeira de elos de prata finamente entrelaçado. Este turbante era feito de um material tênue, mas extremamente forte e à prova de vento, que podia ser desfeito e solto sobre os ombros para formar uma capa que chegaria aos joelhos. Poucos momentos depois, o guarda abriu a porta com um golpe e um pajem entrou. Sua Alteza Imperial, Júnior, Sovio de Calcivar, ordena a presença de Lauvaka e Jerry Morgan. Eles retribuíram a saudação dele e o seguiram para o corredor, onde 2 guardas armados se juntaram a eles. A página os direcionou para a pista de pouso mais próxima, onde tomaram um veículo múltiplo para o segundo andar acima deles. Ali, eles voltaram para um corredor quase idêntico, e Jerry percebeu, ao pararem diante de uma porta com cortinas azuis guardada por 2 guerreiros,
que o apartamento de Júnia ficava diretamente acima do seu ponto. A página entrou primeiro para anunciá-los, depois retornou e os convidou a entrar. Em uma sala grande e magnificamente mobiliada, Júnia reclinava-se em um divã balançante de veludo azul, cercada por um séquito de suas damas. Enquanto Jerry se postava diante dela e prestava a saudação real, cobrindo os olhos com ambas as mãos, ele prendeu a respiração ao vislumbrar a beleza dela. Eu protejo meus olhos na glória da presença de Sua Alteza, disse ele. Ela retribuiu a saudação erguendo uma mão esguia diante dos olhos, a saudação prestada àqueles que não eram de sangue real. Então, ela se voltou para Lauva. Creio que o senhor cometeu um engano, disse ela. Esta tarde, o senhor solicitou uma audiência para um nobre de outro mundo, e eu a concedi. Agora, o senhor me traz um plebeu, uma afronta que nem mesmo os ouviu. Meu irmão teria ousado. Posso explicar em poucas palavras, Vossa Alteza, disse Lauva. O nobre ancestral de Jerry Morgan renunciou ao seu título. Embora nada possa privá-lo de seu sangue nobre, ele vem de um país onde não há títulos e, por isso, prefere se apresentar como um plebeu. É uma preferência grosseira que eu esperaria dele. Após as suas ações quando nos conhecemos pela primeira vez, parece que ele acrescentaria insulto à injúria. Lauva que estava prestes a responder, mas Jerry o antecipou. Temo que Vossa Alteza tenha interpretado mal as minhas intenções, uma vez que vim pedir desculpas por esses mesmos atos desastrados meus. Viste o luto de um plebeu em sinal de humildade. Porque isto é melhor, disse ela, com um leve sorriso. Não esperava tamanha perspicácia em alguém cujos erros foram tão lamentáveis. É generoso da sua parte permitir que sejam considerados erros. Se eu não os tivesse contabilizado assim, você não teria recebido esta entrevista, disse Júnia. A senhora me leva a esperar que o perdão pelo qual vim pleitear me será concedido. Já está concedido. Estou profundamente grato, disse ele com uma quase excessiva eagerness. Ela não disse mais nada, mas seus olhos castanhos baixaram, e um rubor lento tingiu suas feições encantadoras. Por um momento, Jerry permaneceu assim, inconsciente de tudo ao seu redor, exceto pela atração daquela donzela. Então Lauvac tocou o braço dele, e o feitiço foi quebrado. Venha, disse ele suavemente. A entrevista foi encerrada. Como que atordoado, Jerry fez uma saudação e retirou-se, acompanhado pelo cientista e seguido pelos dois guardas. Lauvac, falando em inglês para que os dois guardas que o seguiam não entendessem, disse: vi aquele olhar que passou entre vocês dois. Se desejais viver, mesmo até o dia do julgamento, nunca mais deveis tentar vê-la. Nunca permitais que alguém saiba a profundidade do sentimento que vós trastes e ao qual ela, involuntariamente, respondeu esta noite. Saber que nunca mais a verei seria perder todo o entusiasmo pela vida. Mas porque o Senhor diz que devo tirá-la da minha mente, porque agir de outra forma será alinhar-se contra forças que só podem levar à sua destruição. Já fez um inimigo poderoso, cujo nome creio que posso adivinhar. E agora, o Senhor alinharia Manizovil, seu amigo e protetor, e até mesmo o próprio viu contra si. Nesse momento, eles entraram no apartamento, e os dois guardas tomaram suas posições diante da porta. Como já lhe disse antes, continuou Lauva, Maniteusovildinum, uma das principais potências de Marte com as quais Calcivar mantém relações amistosas. Ele foi enviado para cá por seu pai, Lonar Vildinum, com o propósito expresso de cortejar Júnia Sovil, e fui informado de que os dois jovens não são de modo algum avessos à ideia. Isso me coloca em uma posição delicada. Não consigo prosseguir com meus próprios interesses sem interferir nos de meu amigo e benfeitor. Exatamente. E embora ainda não tenhamos descoberto a identidade de seu inimigo secreto, acredito que ele se revelará em breve. Estranhamente, o que ele acredita serem os seus próprios interesses opõe-se aos de Manedzovil, bem como aos seus desejos recentemente despertados. E o nome dele, Tormovil, cujo pai era irmão do Vil, mas cuja mãe era uma Sovil da antiga família real da raça marrom. Ele exigiu sua execução imediata no dia em que Manitou salvou. Há apenas duas pessoas entre ele e a sucessão ao trono de Calcivar Zovil, irmão de Júnia, e a própria Júnia. Se ele conseguisse a morte de um e o casamento com o outro, sua sucessão estaria assegurada, exceto por um detalhe: nenhum homem da raça parda ocupou aquele trono desde a conquista pela raça branca, há 5.000 anos. No entanto, parece que Sarkis, o torturador, é a ferramenta de Tormovil, pois ele exige que Calcivar seja governada por um homem da antiga realeza marrom. Todo o enredo me parece claro o suficiente, mas no envio não me acreditaria. E Tormovil rapidamente colocaria seus assassinos em meu encalço se o Vil não agisse contra mim. E onde exatamente eu me encaixo? Eu procurei deixar claro, disse Lauvac, que Tormovil é tanto destemido quanto inescrupuloso. O que, então, lhe aconteceria se você revelasse seus verdadeiros sentimentos por Júnia, e tal revelação chegasse aos ouvidos dele? Ele o trataria como um inseto pestilento que se esmaga sob o pé. Neste instante,
Um dos guardas à porta puxou uma cortina e anunciou: um mensageiro de Sua Alteza, Tormovil. Lauvak empalideceu sob seu tom de bronzeado. Chegou. E mais cedo do que eu esperava. Ele disse a Jerry em inglês. Então ele falou com o guarda na língua marciana. Deixe-o entrar. Um pajem de pele morena entrou. Sua Alteza, Tormovil, está recebendo Sua Alteza Imperial, Xizovil, em Gapon, anunciou o pajem. E solicita a presença de Lauvak e Jerry Morgan. Aguarde-nos lá fora enquanto nos preparamos, disse Lauvak ao pajem. Este último saiu de trás das cortinas, e o cientista falou em inglês. Deixe-me avisá-lo, meu filho, que Tormovil convida para um jogo mais perigoso do que o de Gapon. Você conseguirá derrotá-lo da melhor forma sendo escrupulosamente cuidadoso para não ofender ninguém, e ignorando quaisquer insultos, exceto aqueles que possam ser considerados um desafio real, e que nenhum cavaleiro marciano pode ignorar e ainda assim manter sua honra. Capítulo 7. Enquanto ele e Lauvak seguiam a página para os grandes e luxuosos apartamentos de Tormovil, Jerry percebeu que a festa era pequena e seleta, composta por cerca de 20 homens. 3 deles, Xizovil, Marizovil e Tormovil, vestiam o azul da realeza. Os outros, com exceção do terráqueo, vestiam o laranja da nobreza. 4 tabuleiros de jogo dispostos em uma grande mesa giratória serviam os jogadores de Gapon. Essas tábuas continham buracos numerados, e o jogo consistia em lançar dinheiro marciano, pequenas bolinhas gravadas de ouro, prata e platina nos buracos, sendo que a primeira bolinha a cair no buraco de maior número ganhava toda a aposta de cada rodada. Puxo, que estava sendo consumido pelos jogadores, era servido por uma dúzia de escravos de pele escura. Como Jerry conhecia Tormovil como seu inimigo, ficou surpreso quando este último zonou levantando-se para recebê-los. O príncipe moreno encontrou um lugar para Lauvak primeiro, depois virou-se para Jerry com um sorriso sarcástico e disse, para que todos na companhia ouvissem: você é o nosso mais recente e distinto jogador, visto que veste as roupas mais escuras de todos os presentes. Jerry retribuiu o sorriso sarcástico com um sorriso alegre. Que sou o mais recente, isso é evidente, disse ele, mas protesto que não sou o mais distinto. O senhor me faz uma honra imensa. Como assim? Perguntou Tormovil. É Vossa Alteza quem é nosso jogador mais distinto, pois possui a pele mais escura de todos os presentes. Os 2 príncipes, Shiv e Marin, riram estrondosamente e alguns dos nobres ousaram sorrir, mas a maioria deles parecia extremamente grave. E o mais grave de tudo foi Lauvak. É costume em seu país um hóspede insultar seu anfitrião? Perguntou Tormovil, acariciando a empunhadura de sua espada. Pelo contrário, respondeu Jerry, eu diria que é uma raridade tão grande quanto um anfitrião insultar seu hóspede. A carranca de Tormovil aprofundou-se, mas Marizovil interveio, tomando o braço de Jerry com uma mão e o do príncipe castanho com a outra. Ele disse, venham, vocês 2 estão atrasando o jogo, vamos prosseguir com a peça. Antes que pudessem se sentar, no entanto, um jogador alto e de ombros largos, que vestia as cores laranja e preta da nobreza, levantou-se e disse, eu, por exemplo, não me importo de jogar, desde que este plebeu esteja presente. Sua aparência é ofensiva o suficiente, mas seus modos são um fedor e uma abominação para narizes sensíveis. Jerry hesitou e o observou friamente. Não tenho a honra de sua companhia. Diante disso, Lauvak puxou o braço dele e disse em inglês: atenção, esta é a armadilha que Tormovil preparou para você. Este homem é o espadachim mais perigoso de todo o Calcivar. Sou Arsad Raddor, disse o novo inimigo de Jerry. O senhor está obstruindo meu caminho. Recordando o aviso de seu preceptor para evitar uma briga a todo custo, Jerry se afastou. Mas, novamente, o homem se virou e o encarou. Não disse que o senhor está em meu caminho. Com isso, Arsad desferiu um golpe seco no rosto do terráqueo com o dorso da mão. Jerry ficou furioso e desferiu um soco direto, atingindo em cheio a boca de seu adversário. Arsad tropeçou para trás e colidiu com a mesa de jogos, fazendo os tabuleiros de Gapon voarem. Por um momento, ele ficou ali, como que atordoado. Então ele se levantou com um rugido, cuspiu 3 dentes e um bocado de sangue, e desembainhou sua espada. Jerry sentiu a empunhadura cravejada de pedras preciosas ser-lhe atirada à mão. Marizovil, príncipe herdeiro de Nu, tornará a fazer-lhe amizade, desta vez emprestando-lhe a sua espada. Rapidamente, Jerry se pôs em guarda, desviando de um golpe que visava seu coração. Ele percebeu que seu próprio ataque de retorno foi facilmente repelido e logo compreendeu que estava enfrentando um mestre espadachim. Mas Arsad deve ter reconhecido isso ao mesmo tempo, pois começou a se esquivar com muita cautela. Enquanto isso, os espectadores, que haviam formado um círculo em torno dos 2 concorrentes, assistiram a uma exibição de esgrima como não viam há muito tempo. Pois, embora Arsad fosse conhecido como um dos melhores espadachins em Marte,
Jerry também era considerado um dos melhores espadachins no exército americano. Arcade não havia esgotado todos os seus truques, e Jerry aprendeu um novo logo após ter desviado de um ataque particularmente longo direcionado ao seu corpo. Para o Rad de dor, em recuperação, virou a lâmina serrilhada contra o lado de Jerry. Ao recuá-la, fez um profundo corte do qual o sangue jorrou livremente. Foi um truque que não poderia ter sido realizado com qualquer lâmina marciana que não fosse serrilhada. Apertando o lado para estancar o fluxo de sangue. O terráqueo agora tomou a ofensiva com tal vigor que, repetidamente, seu oponente foi forçado a recuar para se salvar. Ainda assim, Arsa permaneceu ileso. Mas o marciano já havia, a essa altura, descoberto que corria o risco de perder a vida. Arrancando o manto de cabeça que usava, semelhante a um turbante, ele o lançou no rosto de Jerry, ofuscando por um instante. Então ele investiu. Os músculos terráqueos de Jerry salvaram-lhe a vida por 1 milésimo de segundo, ao saltar para trás uma distância de 3 metros. Então, ele afastou o tecido ofuscante e deu um salto feroz para a frente, com a espada em punho, diretamente em direção ao Arcade que avançava. Em pura surpresa, este tropeçou e caiu, tornando-se um alvo fácil para o ponto do terráqueo. Mas, em vez de desferir o golpe final, Jerry desarmou seu astuto oponente, derrubando a espada de sua mão, e então apresentou a ponta da lâmina ao seu próprio peito. Espere, o senhor mataria um homem desarmado, a menos que você ceda. Mas Arcade recuou e se desviou para o lado. Ele apoderou-se da arma que o homem da terra lhe havia arrancado da mão. Aproximando-se para pegar Jerry com a lâmina baixa, cortou rapidamente em direção ao pescoço dele. Jerry mergulhou para frente, sob aquela lâmina assobiando, ao mesmo tempo em que estendia seu ponto. A espada de Arcade brilhou inofensivamente sobre suas costas, mas a dele penetrou completamente o corpo do marciano, projetando-se a mais de 60 centímetros de suas costas. Com uma expressão de incredulidade horrorizada no rosto, o Rad de dor largou a espada e desabou no chão. Dois cirurgiões, que haviam sido chamados no início do duelo, aproximaram-se agora. Um pronunciou Arcade morto, o outro vestiu a ferida de Jerry, puxando-a para perto e cobrindo-a com uma goma espessa chamada gimbal, que rapidamente endureceu em uma cobertura flexível e porosa, antisséptica, que permitia a drenagem e impedia a infecção. Um escravo tomou a espada ensanguentada da mão de Jerry, limpou-a e a devolveu a ele. Com o ferimento tratado, o terráqueo devolveu a espada aos Ovildinum. Pela segunda vez, sou devedor de Vossa Alteza. Um detalhe, respondeu Manidzovil. Então, pegando um copo de puxo de um escravo que aguardava nas proximidades, ele o entregou ao homem da terra. Beba, e ordenou. Isso ajudará a restaurar suas forças. O senhor perdeu muito sangue. Jerry bebeu a bebida e sentiu-se revigorado. Enquanto isso, o corpo de Arcade havia sido levado e todas as vestígios do duelo removidos pelos escravos. As peças de gamão foram recolocadas na mesa, e vários dos nobres retomaram seus jogos interrompidos, bebendo e rindo como se nada tivesse acontecido. O mais exuberante de todos era X. Zovil de Calciva. O príncipe herdeiro era um jovem magro e esguio, e algo vaidoso. Que ele havia bebido demais de puxo era evidentemente claro. Venham, gritou ele, batendo na tábua com um punhado de peças de platina. Vamos prosseguir com o jogo. Eu verei se este plebeu vestido de preto consegue jogar gapum tão bem quanto esgrimar. Se for do agrado de Vossa Alteza, disse Jerry, eu preferiria não jogar esta noite. Perdi muito sangue e sinto a necessidade de repouso. Chevcoro. O senhor recusa a honra, recusa-se a jogar com o herdeiro do trono de Calcivar. Você é extremamente insolente para um plebeu. E o senhor é extremamente indelicado para um príncipe. As palavras dele foram como uma bomba no ambiente. O rosto de Shiezovil empalideceu mortalmente. A mão dele voou até a empunhadura da espada, mas antes que pudesse desembainhar a arma, Manidzovil interveio. Espere, Shiv. Ele disse, este homem é de outro mundo, e não conhece os nossos costumes. Então, ele precisa de instrução. Não com a espada, Manit respondeu. Ele demonstrou isso no corpo do maior espadachim de Calcivar. Agora, pela ira de Diza, explodiu Shiv. Está insinuando que temo lutar contra este brutamontes desajeitado. Tenha cuidado ao presumir sobre nossa hospitalidade, ou talvez apenas suas cinzas retornem a num. Não presuma demasiado o facto de eu ter vindo cortejar a Vossa Alteza, a sua irmã. Sou seu igual real, e minha espada responderá a quaisquer insinuações suas. Diante disso, Shiv levantou-se cambaleando e desembainhou sua lâmina. Manidzovil sacou sua própria arma, mas, para a surpresa de Jerry, Lauvak se interpôs entre eles. Antes de prosseguirem com este duelo, Altezas, disse o cientista de cabelos brancos, imploro que parem e considerem as consequências. Muitas coisas são feitas no calor da raiva que trazem arrependimento quando a cabeça esfria. Se lutarem, um de vocês poderá ser morto. Ambos são homens corajosos e destemidos,
e isso não pesa para nenhum de vocês. Mas, independentemente de qual deles morra, haverá um resultado imediato, uma guerra entre Calcivarrinum que custará milhões de vidas e esgotará os recursos de ambas as nações. Diante disso, os nobres imediatamente se aliaram a Lauvak e imploraram aos dois príncipes que guardassem suas espadas. Jerry, que se juntará àqueles que tentavam acalmar a ira de Manisovil, notou que havia um homem na sala que se mantinha alheio a tudo isso. Assim que viu que as espadas seriam embainhadas, juntou sua voz à dos outros para clamar por paz. Os dois príncipes foram levados ao ponto de se cumprimentarem, embora os olhos de ambos ainda reluzissem luminosamente. Então, Manisovil cumprimentou seu anfitrião de pele escura, agradeceu-lhe pela hospitalidade e despediu-se. Jerry e Lauvak fizeram o mesmo, e encontraram o príncipe enquanto ele aguardava um veículo multipedal na plataforma de sinalização. Mais uma vez, devo agradecer a Vossa Alteza por interceder em meu favor, disse Jerry. Não se juntará a mim e a Lauvak em nosso apartamento para o resto da noite. Desculpe, mas agora vou me despedir de Numenville e deixar este país, respondeu Manip. June é gloriosa, digna de lutar e morrer por ela, mas não sou do tipo que suporta esses insultos constantes de seu irmão vaidoso. Quanto à obrigação, meu amigo, não há nenhuma. Eu apenas fiz o que qualquer homem digno desse nome faria em circunstâncias semelhantes. Esta não é a primeira vez que Chesovil me insulta, e estou convencido de que isso se deve ao fato de que seu primo envenenou sua mente contra mim. Infelizmente, não consigo encontrar pretexto para provocar uma discussão com Thor. Neste momento, um veículo múltiplo parado na plataforma. Manisovil despediu-se de Jerry e Lauvak quando chegaram à plataforma deles e convidou-os a visitá-lo em seu próprio palácio. Ele partiria, disse, assim que pudesse prestar suas homenagens a Numenville. Ao chegarem ao apartamento, seguidos pelos dois guardas de Jerry, Lauvak sugeriu que o terráqueo se retirasse imediatamente, pois precisaria de descanso após perder tanto sangue. Quanto a ele, iria visitar um amigo em outra parte do palácio e provavelmente retornaria bastante tarde. Com o cientista ausente, Jerry removeu o capuz e estava prestes a fazer o mesmo com as outras vestes, quando um guarda puxou a cortina e anunciou: uma página de Sua Alteza, Nissanovil. Jerry reposicionou o seu fone de ouvido e disse que ele entre. Um pajem de pele morena entrou na sala, fez uma reverência e disse: Sua Alteza, Nissanovil, ordena a presença imediata de Jerry Morgan. Apresente minhas desculpas a Sua Alteza, respondeu Jerry. Diga a ela que estou debilitado pela perda de sangue e que esta é uma ordem. Jerry Morgan. Não há espaço para desculpas. Jerry ponderou por um momento e desejou sinceramente que Lauvak estivesse ali para aconselhá-lo sobre o que fazer. Como Nissanovil era irmã de Tormovil, ele pressentiu uma armadilha de algum tipo. No entanto, a página não aceitaria desculpas. Aparentemente, havia sido instruída a não fazê-lo. Ele virou a página e disse: estou pronto. Conduza-me a Sua Alteza. Capítulo 8. Os apartamentos espaçosos de Nissanovil eram mobiliados com um esplendor quase bárbaro, e a própria Nissa era o objeto mais ornamentado de todo. Deitada em um divã oscilante estofado com listras alternadas de veludo laranja e azul, ela lançou um sorriso lânguido a Jerry debaixo de seus longos e curvados cílios, enquanto ele era conduzido até ela. A única peça de vestuário em seu corpo esculpido era um cinto de seda laranja com detalhes azuis. Os pequenos peitos de sua armadura eram feitos de contas azuis e âmbar. Por qualquer padrão, ela era inegavelmente bela. Com um gesto de sua mão, ela dispensou o mensageiro. Então ela falou, com a voz baixa e um tom suave, como de um gatinho sendo acariciado: você é pontual, Jerry Morgan, mas por que trouxe segurança? Você temia que eu pudesse feri-lo. Como pode ver, estou desarmado. Sua Alteza se esquece de que sou um prisioneiro sob pena de morte suspensa. Os guardas e sim, com certeza. Eu havia esquecido. Ela se dirigiu aos dois. Meus escravos lhe darão puxo em outra sala. Aguarde aí até que eu o chame. Serei responsável pelo seu prisioneiro. Com respeitosas saudações, os dois guardas seguiram uma escrava de pele parda por uma porta com cortinas. Então Nissa acenou com uma mão esguia, e as outras escravas que a acompanhavam saíram da sala. Assim que ficaram a sós, a princesa ergueu-se com graça felina e posicionou-se diante de Jerry, sorrindo para ele por baixo de pálpebras languidas. Ela não era maior do que Júnia e se parecia muito com ela. No entanto, havia algo nela, um traço selvagem e indomado em cada olhar e gesto dela. Venha, disse ela, pegando a mão de Jerry e o conduzindo até o divã. O senhor deve estar cansado após seu duelo com Arsa. Venha e descanse aqui ao meu lado enquanto conversamos. Eu realmente perdi um pouco de sangue, respondeu Jerry. Era por isso que eu estava prestes a pedir a indulgência de Sua Alteza, mas como estou dispensando a formalidade, ela disse, puxando para o divã, pode descansar aqui tão bem quanto em seu próprio apartamento. E o que tenho a dizer não pode esperar, pois há quem trame contra a sua vida.
e eu o salvaria. Amanhã será tarde demais. Sua Alteza é muito generosa por se interessar pela minha vida. Ela aconchegou-se a ele. Pelo contrário, sou muito egoísta. Desde o dia em que a vi pela primeira vez, diante do trono de Nominville, desejei-a. Soube do suicídio do escravo em seu apartamento, mas não compreendi a importância na ocasião. No entanto, ao saber do seu duelo com Arsadoge, percebi que o senhor havia feito algo para desagradar meu irmão, e que, onde Arsad falhou, outra ferramenta de Torre acabaria por ter sucesso. Então, tive uma conversa com meu irmão. Não sei o que lhe fiz, disse Jerry, exceto que usei uma de suas próprias observações sarcásticas contra ele, esta noite. Isso teve algum peso, mas não é a verdadeira razão para o ressentimento dele contra você, ela lhe disse. Tudo começou quando nossa prima, Júnia, implorou pela sua vida no Minville, depois que você havia matado dela. Posso acrescentar que aqueles de quem se torna ciumento não sobrevivem por muito tempo. Parece que fui extremamente afortunado. Então, a sua habilidade com a espada o salvou esta noite, ela respondeu, mas outros meios de provocar a sua morte já foram planejados. Os espiões de Tormoville estão em toda parte, e quando ele soube do olhar que Júnia lhe lançou em seu apartamento hoje, você foi marcado para morrer. E o que você pode fazer sobre tudo isso? Jerry perguntou. De tudo, ela respondeu. Fiz um pacto com meu irmão. Sua vida será poupada sob a condição de que nunca mais dirija seus olhos à nossa bela prima. Então, vocês organizaram tudo entre si, atencioso da vossa alteza, mas não lhe ocorreu que eu poderia ter algumas ideias próprias sobre o assunto. Para sua surpresa, ela o abraçou com força, pressionou seus lábios quentes contra os dele. Se ele nunca tivesse visto Júnia, é bem possível que o terráqueo tivesse capitulado. Com delicadeza, ele afastou os braços que o apertavam e se levantou. Nissa recostou-se no divã, ofegante. Então, ela se lançou diretamente em direção ao homem da terra, gritando pragas. Ela bateu no peito dele, arranhou sua carne nua até que o sangue jorrou, e, apesar de tudo, ele permaneceu imóvel, com as mãos ao lado do corpo e os dentes cerrados em um sorriso sombrio. A fúria dela passou quase tão repentinamente quanto começara. Com horror nos olhos, ela ficou inerte diante dele. Deus me ajude, ela gemeu. O que eu fiz? Tenho a licença de Vossa Alteza para ir? Ele perguntou, com calma estudada. Não, espere, não me deixe assim. Ela se virou e correu para outro cômodo, reaparecendo um momento depois com uma bacia de água, um punhado de musgo macio e uma garrafa de gimbal. Jerry permaneceu imóvel enquanto ela lavava o sangue e aplicava goma cicatrizante nos arranhões que lhe infligira. Com as suas ministras concluídas, ela olhou para ele, com lágrimas a nadar nos seus grandes olhos negros e a perlar os longos cílios. Perdoe-me, meu caro senhor, ela implorou, contrita. Atinga-me, quebre-me com essas suas mãos fortes, mas não me deixe com raiva em seu coração. Basta que me diga que me perdoa, e diz a me considerar a força para prosseguir, sabendo que um dia poderei conquistar o seu amor. Sou eu quem deveria pedir perdão, Jerry lhe disse, já que você apenas feriu meu corpo, mas eu, ao que parece, feri seu coração sem querer. Vossa Senhoria é generoso, exclamou ela, e envolvendo o pescoço dele com os braços, uniu os lábios aos dele. Agora, por favor, vá, mas lembre-se, Nissa ama você e estará esperando. Sem dizer uma palavra, ele se virou e saiu da sala. Ele havia levado o veículo múltiplo para o seu próprio andar, o de baixo, antes de notar que seus dois guardas não o estavam seguindo. Mas ele raciocinou que eles conheciam o caminho para o apartamento dele tão bem quanto ele. Ao entrar no apartamento, ele cobriu todos os globos de luz de Baridil, exceto um, em preparação para se retirar. Mas, estranhamente, ele já não se sentia cansado ou sonolento. Sentindo que uma lufada de ar lhe faria bem, ele empurrou os dois segmentos inferiores da janela e saiu para a varanda. A noite estava incomumente fria, mesmo para Marte naquela estação. Jerry jogou a cabeça para trás e inalou profundamente o ar frio e doce. Mas ele interrompeu a inalação com um suspiro de espanto, pois viu, olhando do segundo andar acima dele, o belo rosto de Júnia. Enquanto ela estava ali, envolta em suas peles leves e macias, ele desejou poder preencher a lacuna entre eles. Ela sorriu, e Jerry retribuiu o sorriso dela. Então ela se afastou e ele não a viu mais. Mas um plano lhe ocorrerá. Ele poderia preencher essa lacuna, com a ajuda de seus músculos terrenos. Menos de 2,5 metros acima de sua cabeça, pendiam as resistentes espirais da trepadeira que adornava a varanda de Nissa. E ele conseguia ver, esticando o pescoço para fora, que as videiras na varanda de Júnia pendiam ainda mais para baixo. Poucos momentos depois, ele estava na varanda de Nissa. Felizmente para o seu plano, as videiras na varanda de Júnia pendiam mais baixo, e ele conseguiu alcançar a mais baixa delas com um salto vertical.
evitando assim a necessidade de correr em frente à janela. O laço se manteve, e ele facilmente alcançou a varanda acima. Como os outros dois, era ladeado por vasos de plantas, e a princípio ele não notou a figura que se encontrava na extremidade oposta, à sombra de um aromático cebolis. Mas, ao se esgueirar pela grade, ele notou um leve movimento na sombra, e seu coração disparou. Poderia ser um guarda, e ele, desamado, Jerry mal conseguia distinguir uma forma amortecida, imóvel à sua frente. Silenciosamente, ele avançou, com a mesma furtividade, saltou, envolvendo um braço em torno dos braços e do corpo da figura e cobrindo a boca com a mão esquerda. Para sua surpresa, ele descobriu que estava abraçando uma mulher. Um grito abafado saiu da garota enquanto ele a arrastava para a luz plena da lua mais próxima. Júnia! Exclamou ele, soltando-a e ficando envergonhado diante dela. Pensei que você fosse um guarda. O que você está fazendo na minha varanda? Ela perguntou. E por que atacaria um dos meus guardas? Eu precisava vê-lo. Não havia outra forma de vê-lo a sós. Oh, Júnia! Parece que estou condenado a cometer erros cada vez que me aproximo de você, que os destinos conspiraram para que você me odiasse. Eu não acredito que conseguiria algum dia sentir ódio de você, Jerry Morgan. Ela disse suavemente. Mas você é tão desajeitado. Mal se sabe o que fazer consigo ou como contê-lo. Enquanto ela observava sob a luz do luar, Jerry refletiu que aquela moça poderia fazer mais por ele apenas com o olhar do que Nissa conseguiria com os braços e os lábios, com o corpo inteiro. Você disse que precisava me ver, ela lhe disse. Por fim. Por quê? Porque eu amo você. É ousado da sua parte me abordar assim, e ainda mais ousado fazer tal declaração, ela disse. Mas não havia vestígios de raiva em seus olhos. A senhora tem razão, Alteza, disse ele desolado. Com sua licença, partirei e nunca mais a incomodarei. Mas, ao se afastar, ela pousou a mão no braço dele. Espere, Jerry Morgan, ela disse. E se eu lhe dissesse que também me importo? Júnia, não pode estar se referindo a ID. Mas estou. Jerry Morgan, com delicadeza e reverência, ele pegou a pequena forma coberta de pelos em seus braços. Ela ergueu os lábios. Por um momento, eles permaneceram assim um momento em que, para Jerry, todo o tempo parou. Então ela se afastou. Você deve me deixar, agora. Está a ficar tarde e podemos ser descobertos. Havia um nó na voz dela que soava como um soluço contido, enquanto ela acrescentava, que desamantenha em segurança e a traga de volta para mim, ilesa. Então, adentrou a escuridão de seu apartamento. Por um momento, Jerry ficou ali observando-a. Então ele se inclinou sobre a grade e desceu as videiras. Subindo e descendo as mãos. Ele encontrou o apartamento deserto, exatamente como o havia deixado. Ao se aproximar da porta, ele afastou as cortinas para verificar se seus dois guardas haviam retornado. Eles não tinham. E ele estava prestes a voltar quando um homem vestido com o azul da realeza surgiu correndo de uma curva no corredor em sua direção. Com um sobressalto, ele reconheceu Manisóvio. O príncipe de não carregava uma espada ensanguentada na mão, e o sangue escorria de uma ferida em seu peito. Avançando rapidamente, Jerry o agarrou e o ajudou a entrar. O que aconteceu, Alteza? Ele perguntou. Vocês foram atacados. Atacados, sim, ofegou Manit. Acabei de eliminar aquele tolo bêbado. X-ouviu. Pelo amor de Disa, ajude-me a me livrar deste sangue, ou minha vida estará em jogo, e haverá uma guerra mais vasta e mortal do que Marte jamais viu antes. Capítulo 9. Com água e um punhado de musgo, Jerry limpou a ferida de Manisóvio. Então ele o fechou com gimbal. Como tinha apenas 1 polegada de largura e estava centralizado, o príncipe de não conseguiu escondê-lo completamente com o pesado medalhão que pendia em seu peito. Após limpar a espada de seu benfeitor e devolvê-la à bainha, Jerry enxugou algumas gotas de sangue do chão, saiu para a varanda e atirou o musgo revelador sobre a grade, longe para a esquerda, de modo que ninguém abaixo pudesse julgar com precisão de qual varanda ele havia caído. Feito isso, ele retornou ao local onde Manit estava, ofegante em um divã, e lhe serviu uma xícara de puxo. Beba isto e tente se recompor, Alteza. Não há motivo para alarme. Agora, você e suas armas estão livres de sangue, e sua ferida está enfaixada e oculta. Pior ainda, um pouco mais para a esquerda, e o senhor não estaria vivo. Manit esvaziou a bebida e pousou a xícara. Você está certo, meu amigo, ele disse. Encontrei o pavão embriagado no corredor. Ele carregava a espada na mão, e evidentemente, dirigia-se ao seu apartamento. Assim que me aproximei dele, ele investiu contra mim sem uma palavra de aviso, e antes que eu tivesse a chance de sequer alcançar a empunhadura da minha espada. Como vê, o plano dele falhou. Tendo desviado daquele golpe traiçoeiro, desembainhei minha própria espada e o atravessei pela garganta com a mesma indiferença com que o faria com Dolph. E o senhor tem certeza de que ele está morto? Se não for,
em breve o será. Mas por que deveria recair qualquer culpa sobre você? O senhor o matou em um combate justo, após um ataque não provocado. Porque não havia testemunhas. Um duelo com testemunhas é legal, sem elas, é homicídio. O senhor encontrou alguém no corredor antes ou depois do duelo? Ninguém. Então, você está seguro. Apenas você e eu sabemos o que ocorreu, e eu lhe dou minha palavra de que nunca contarei. Acredito em você, pois, embora vista o preto de um plebeu, é um cavalheiro. E agora? Continuou Jerry. A melhor coisa a fazer é prosseguir como se nada tivesse acontecido. O senhor se despediu do Vil e estava prestes a partir para seu próprio país. Sugiro que prossiga, sem pressa, conforme o planejado. Nesse caso, não deveria haver suspeita alguma. Ele interrompeu subitamente o discurso, ao ouvir o pisar de pés e o tilintar de armas do lado de fora. Levantando-se, ele apanhou a garrafa de puxo, encheu 2 taças, entregou uma a Manit e pegou a outra. Atrás dele, ouviu os passos de homens entrando na câmara, mas desconsiderando-os, ergueu a taça e disse: "Uma viagem segura e agradável para vocês." Uma espada surgiu por trás dele, atingindo o cálice de sua mão e derramando conteúdo sobre as pernas de Manizovil. Virando-se, ele olhou nos olhos cintilantes de Tormovil. Atrás do Principado, uma dúzia de guerreiros se posicionava, espadas em punho. Jerry forçou-se a sorrir para o seu inimigo. Uma forma bastante barulhenta de anunciar a sua visita, Alteza, disse ele, pegando a xícara. Mas, mesmo assim, é bem-vinda. Manizovil e eu estávamos apenas brindando a sua viagem segura e agradável. Não se juntarão a nós, o senhor e seus homens. É condizente com cada uma de suas ações desde que chegou a Calcivar que o senhor escolha ser irônico em um momento como este. Uma vez que Vossa Alteza optou por ser brincalhona, eu apenas me adaptei ao seu estado de espírito, respondeu Jerry, ainda sorrindo. É uma cortesia a um convidado, sabe como é, mas não sou brincalhão, como logo perceberá. Estou falando com a mais absoluta seriedade. Onde estão os seus guardas? Como eu deveria saber? Jerry respondeu. Eles estavam designados para me proteger, e não eu a eles. O que o senhor estava fazendo no corredor há alguns momentos? Nada. Estou em meu apartamento há pouco tempo. Manizovil e eu temos conversado aqui. Ele está partindo para não, sabe? E veio se despedir. Thor se voltou para o príncipe visitante. Notou algo em comum no corredor quando veio para cá? Nada, respondeu Manit. Por quê? Porque Shezovil acaba de ser assassinado lá. Por quê? Isso é horrível, disse Manit. Devo apresentar minhas condolências ao pai e à irmã do príncipe. Quem o senhor acha que o fez? Acredito, disse Tormovil, que o espião que ocupa este apartamento foi quem cometeu o crime. Isso seria impossível, disse Manit. Ele não poderia cometer um assassinato e sentar-se aqui a conversar comigo ao mesmo tempo. E creio que o senhor lhe faz uma injustiça ao chamá-lo de espião. Como o príncipe foi morto? Perguntou Jerry. Esfaqueado na garganta. Como bem sabe, respondeu Tormovil. Talvez não tenha notado que estou desarmado. Verdade, mas talvez tenha uma espada escondida no apartamento. Convido-o a pesquisá-lo. Faremos isso sem o seu convite. Homens, vejam se conseguem encontrar a arma para mim. Os soldados puseram-se a trabalhar, espreitando atrás de todos os objetos móveis e rasgando estofos, mas a busca foi infrutífera. Apenas por uma questão de formalidade, disse Tormovil a Manizovil, poderia eu examinar as lâminas da sua espada e da sua adaga. Não o suspeito, é claro, mas devo ser minucioso no cumprimento do meu dever. Compreendo perfeitamente, respondeu Manit, entregando suas armas. Tormovil examinou a espada minuciosamente e a devolveu sem comentário. Lançou um olhar superficial à adaga e também a entregou de volta. Estão limpas, e Vossa Alteza está absolvida, disse ele. Mas há algo suspeito em seu amigo. Aqui, vou agora fazer uma busca mais aprofundada, mas deixarei 4 homens de guarda. Gostaria de me acompanhar? Claro, respondeu Manizovil. Devo voltar imediatamente a Sua Majestade o Vil, para oferecer minhas condolências antes de partir. Ele se virou para Jerry. Adeus, meu amigo. Tenho certeza de que o senhor é inocente e que Sua Alteza, aqui presente, encontrará o culpado e o inocentará. Ele partiu com Tormovil, e Jerry ouviu o príncipe das trevas colocar guardas do lado de fora. Ele se sentou no divã rasgado e amassado para pensar. A menos que conseguisse encontrar uma forma de escapar de Calcivar, Jerry raciocinou que nada o salvaria, exceto a intervenção de Nissa em seu favor, e ele não queria se sentir obrigado a ela. Havia, contudo, um em particular, naquela vasta nação, na boa consideração do qual Jerry particularmente desejava permanecer. Ele tinha certeza de que, mais cedo ou mais tarde, Thor ou seus agentes iriam a Júnia com insinuações a seu respeito. Melhor ir ele mesmo até ela, pensou, antes de qualquer outra pessoa. Mais uma vez,
Jerry saiu para a varanda. Fazia mais frio à medida que a noite avançava, e a lua mais distante havia surgido no leste, enquanto sua companheira mais próxima e veloz avançava do oeste para encontrá-la, tornando a visibilidade muito melhor do que antes. Ele saltou, agarrou a trepadeira e puxou-se para o varandim de Nissa. Mas mal seus pés tocaram o chão, um pesado manto foi lançado sobre sua cabeça, braços fortes o imobilizaram, e ele foi meio carregado, meio arrastado para fora pela janela. Ele chutou e lutou para se libertar de seus agressores invisíveis, mas em vão. As mãos e os pés dele foram rapidamente e habilmente amarrados, e, com a capa ainda sobre a cabeça, ele foi depositado em um divã. Então algo afiado picou no flanco, e uma voz rouca disse: "Se souber o que é bom para si, permanecerá em silêncio." Capítulo 10. Jerry sucumbiu ao inevitável e abandonou suas lutas. Então, de repente, para sua surpresa, ele ouviu uma voz contralto rouca que lhe era estranhamente familiar, a voz de Nissa. "Remova a capa, Jet," ela disse, "e corte os laços dele." "Os homens do meu irmão partiram." O manto arrastou-se de sua cabeça. Jerry piscou sob os raios incomuns de uma esfera de luz que pairava acima dele e flexionou seus membros dormentes. Ele estava em uma pequena câmara, evidentemente o vestiário da irmã de Thor. Um guarda corpulento, de pele morena, estava ao lado dele, e outro vigiava a porta. Nissa, ela mesma, olhava para ele. "Espero que meus homens não o tenham ferido," disse ela preocupada. "Eles agiram na emergência, sob as minhas ordens, para salvar a sua vida. A emergência passou, mas você ainda está em grande perigo. No entanto, se estiver disposto a fazer o que lhe digo, talvez eu consiga salvá-lo." "Você tem sido muito gentil," Jerry lhe disse. "O que o senhor deseja que eu faça?" "Os homens de Torre estão procurando por você no palácio. Na verdade, em toda a cidade. Eu suspeitei que você tentaria escapar pelo balcão, e por isso, coloquei meus 2 homens fiéis para vigiá-lo e trazê-lo até mim ileso, mas incapaz de tentar fugir. E foi bom que o fiz, pois os soldados de Thor passaram pelo meu apartamento um momento depois e revistaram a varanda. Ao dizer-lhes que não o tinha visto, o que era bastante verdade, impedi que procurassem neste vestiário. Planejei uma fuga para você, mas ela exigirá uma mudança completa em sua aparência." Dirigindo-se a uma penteadeira próxima, ela selecionou 2 pequenos frascos que entregou a Jerry. "Isto," ela disse, indicando o primeiro, "vai tingir o seu cabelo de preto azulado. E este," apontando para o segundo, "tornará a sua pele da mesma tonalidade de marrom que a dos meus guardas. Eu irei para fora enquanto eles o ajudam." Assim que ela partiu, os 2 homens ajudaram Jerry a despir-se completamente. Então, um começou a aplicar o corante preto em seu cabelo claro, enquanto o outro pintava sua pele com o líquido marrom. Olhando para o espelho de ouro polido, Jerry ficou atônito com a transformação. Ele era, a todos os efeitos, um irmão racial dos 2 homens de pele morena. Um deles lhe trouxe um colete cinza grosso e um manto de cabeça, além de um par de botas cinzas, as vestes de um escravo. Colocando-os rapidamente, ele se observou novamente no espelho. Ele se parecia exatamente com um dos milhares de escravos de pele morena que ele havia visto empregados no palácio. Um pequeno emblema azul e laranja, bordado em todas as suas vestes, anunciava que elas, e seu portador, eram propriedade de Nissanovil. Após transferir o conteúdo do bolso preso ao seu antigo cinto para o bolso cinza liso que agora usava, ele estava pronto. Um dos guardas saiu, e, um momento depois, Nissa entrou na sala. Ela dispensou o outro guarda e lançou um olhar a Jerry. "Sua fantasia parece perfeita," disse ela após uma inspeção cuidadosa. "Seu nome agora é Gudo." "Como Gudo, o escravo. Você será conduzido em breve, junto com um grupo de 50 de meus escravos, para trabalhar no novo canal que Nominville está construindo. Todo proprietário de escravos em Calcivar é obrigado a enviar 1/10 de seus escravos masculinos para trabalhar no projeto por um senil, ou 1/10 de um ano marciano. Felizmente, eles partirão esta noite para substituir os 50 que lá estiveram trabalhando nos últimos meses e que retornarão ao meu serviço." "Vossa Alteza é muito gentil," disse Jerry. No final do senil, ela prosseguiu, "o senhor será devolvido à minha propriedade rural no Canal Corvo. Estarei lá à sua espera e, juntos, faremos planos para o futuro. Por favor, compreenda que não estou a pretender altruísmo ou uma amizade desinteressada. Eu preferiria vê-la morta a vê-la nos braços de outra pessoa. Você terá um senil para refletir sobre isso." Ela falava com tanta calma que Jerry mal podia acreditar que aquela era a mesma garota que o havia acariciado e arranhado alternadamente pouco tempo antes. Ela lhe entregou um frasco cheio do corante preto, um do corante marrom e um terceiro que continha um líquido claro. "Pode ser necessário mudar sua disfarce," disse ela. "Algumas gotas deste líquido adicionadas a uma bacia de água criarão uma solução que restaurará instantaneamente a cor natural dos seus cabelos e pele. Em breve, o senhor deverá partir. O senhor se exporá a um grande perigo,
talvez até a morte, embora saiba que fiz tudo o que estava ao meu alcance para sua segurança. Ela se aproximou. Pode me abraçar e me segurar por apenas um momento. Deixe-me sentir seus lábios nos meus apenas uma vez de bom grado. Um sênior é tão longo, e se o destino levar de mim, haverá, pelo menos, esta memória. Eu posso e irei, Nissa. Ele respondeu, adequando suas ações às suas palavras. Aprecio a sua franqueza. Você é uma em 1 milhão. É uma pena que o amor não seja algo que possamos comandar como um escravo, ou fazer voltar para o nosso lado como um cão. Eu sei, ela respondeu. Então, ela se virou e chamou os guardas. Ao entrarem, ela disse, vocês têm suas instruções e as cumprirão imediatamente. Vamos, Gudo, disse um, segurando o braço de Jerry. Adeus, Alteza, disse Jerry. Adeus, eu sempre a amarei. Ela respondeu, com um olhar de saudade nos olhos. Então, ele passou pela porta entre os dois guerreiros. Os condutores de Jerry o levaram por uma série de salas e corredores até uma grande câmara, onde uma aglomeração de escravos de pele parda e vestindo cinza aguardava, vigiada por uma companhia de guerreiros brancos. Um escriba anotou o nome que ele usava e o nome de seu proprietário, e ele foi agrupado com os demais. Eles foram mantidos em pé ali por algum tempo, suas fileiras constantemente aumentadas por escravos recém-chegados. Mas, no momento, Jerry notou algum sinal de atividade na outra extremidade do corredor. Então, ele viu que um grupo de soldados estava pintando um número na testa dos escravos, com pigmento vermelho, e os empurrando, de pés para dentro, para um buraco na parede. Ele ficou bastante perplexo com isso a princípio, mas logo chegou a sua vez, e o enigma foi desvendado. Com o número pintado ainda molhado em sua testa, ele foi lançado no buraco escuro. Imediatamente, ele disparou para baixo em um ângulo acentuado, com uma aceleração rapidamente crescente, em um tubo incrivelmente escorregadio de cerca de 1 metro de diâmetro. A princípio, ele descia em uma série de espirais, mas logo isso se transformou em uma inclinação acentuada e reta. Então, gradualmente, isso se estabilizou, diminuindo lentamente sua velocidade, até que ele finalmente saiu debaixo do telhado de um galpão baixo, para pousar em uma plataforma acolchoada. Dois guardas, que o aguardavam, lançaram-lhe um olhar para o número pintado em sua testa e o entregaram a outro guarda, que o conduziu a um local onde um grupo de seus companheiros o esperava. A luz tênue da lua mais distante, pois a mais próxima e brilhante já havia se posto. Ele viu que estavam em um cais que dava para um canal. Atracado no cais, bem em frente a ele, estava uma embarcação estranha. Era longo e baixo, árido, coberto de forma semelhante a um navio a vapor de casco de baleia, mas com blocos de material translúcido através dos quais os raios de seus globos de barídio brilhavam. Mas o mais estranho a respeito disso era o seu mecanismo propulsor, cuja parte visível consistia em 8 pares de enormes pernas metálicas articuladas, cada uma com uma pata palmada semelhante à de um pato. Obviamente, a embarcação nadava na superfície do canal como uma ave aquática. Ele viu uma demonstração disso um momento depois, quando uma embarcação semelhante passou, e ficou estupefato com a suavidade e a velocidade com que essas pernas mecânicas podiam propulsar a embarcação sobre a água. Por algum tempo, ele e seus companheiros de cativeiro permaneceram a tremer no cais, mas, no momento, foram conduzidos para dentro da embarcação e para vários compartimentos grandes, cada um dos quais era aquecido por um dispositivo esférico que se encontrava no meio do chão. Assim que entraram, houve uma corrida para se aproximar do globo de aquecimento, e aqueles que conseguiram deitaram-se para dormir em seu calor acolhedor. Jerry, cansado por suas aventuras e esforços, e debilitado por sua ferida, ficou contente em se enroscar contra a parede externa e fechar os olhos.